Apocalipse capítulo 3 e versículo 8. Sete e 8. Não sei se alguém consegue ler por ali. Podemos ler por ali, que está ali os dois versículos. Às vezes diz que uma imagem vale mais do que 10 palavras, não é? 20, 1000. Quantas palavras? 1000. Muito bem. Então já não preciso dizer nada. Já está tudo dito, não é? Não sei se eu vou conseguir dizer 1000 palavras. Muito bem. Então podemos mais ou menos ler pelo que está ali. É o mesmo que está na Bíblia. Foi tirado da Bíblia online. Isto diz o que é santo. Digam comigo, em voz alta os que veem, pelo menos. Se não, leiam na sua Bíblia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe através desta palavra e possamos ter o entendimento, o estímulo necessário para nós podermos não só assimilá-la, mas pô-la em prática na nossa vida, acreditar nela de coração. Glória a Deus. Estas coisas, quem diz é aquele que é santo. Há bocado foi cantado aqui um cântico que exaltava a sua santidade. Deus é santo, totalmente separado. Nada existe que macule o seu caráter. A sua natureza é completamente santa e também uma natureza de amor, uma natureza de paz, uma natureza boa. Glória a Deus. E de uma natureza boa, santa e de paz, só pode vir coisas boas para nós. Amém? Eu estava hoje de manhã aqui falando acerca da natureza de uma árvore. Quando ela não é boa, você pode fazer o que quiser, mas dessa árvore não nascerá, ou o fruto nunca será bom, por causa da natureza da árvore. Assim, também quando uma árvore é boa, então mesmo que você a maltrate, mesmo que não a regue, mesmo que não tenha os cuidados com ela, o fruto que ela der vai ser bom, mesmo assim, não é? Mesmo que seja maltratada. O fruto que der, talvez dê menos fruto, mas o que der vai ser de boa natureza, de boa qualidade, mesmo assim. Assim, Deus é um Deus que tem uma natureza maravilhosa, santa, boa, de amor, e por isso dele virão coisas boas para nós, com certeza absoluta. Aleluia. E não só é santo, mas também é verdadeiro. Deus é verdadeiro. É o que está ali dizendo. Diz o santo o que é verdadeiro. Então, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. A Bíblia nos afirma que Ele não pode mentir. Não pode mentir. O que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele tem determinado e falado muito em especial, e que se houver pessoas que acreditem nele e que guardem essa palavra no seu coração, vão ver que ela é verdadeira também. Glória a Deus. Porquê? Procede de um Deus verdadeiro. E Deus não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. Deus é completamente fiel à sua palavra. É o Deus verdadeiro. O Deus vivo, tem noutros lugares que diz que é o Deus vivo e verdadeiro. Podemos não compreender os seus caminhos às vezes. Podemos não entendê-los, podemos não perceber porque é que isto ou aquilo acontece, se a palavra diz isto e isto e isto. Sim, podemos não compreender,
Mas uma coisa devemos crer, é que o que Ele diz na sua palavra é verdade, é verdadeira. Eu quero confiar sempre na palavra de Deus e no Deus que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Agora aqui já estamos falando de abrir e fechar. E é para este lado, neste sentido, que eu queria levar o nosso entendimento, o nosso foco para o abrir e fechar. E nesse caso nós estamos pensando, abrir e fechar, deve ser portas. Será? Será? Pois mais adiante diz, conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então ali já ficamos com a certeza que o abrir e fechar tem a ver com portas. Não é o Paulo Portas, o ministro dos nossos estrangeiros. Portas, só portas. Portas, portas de entrar e sair, de abrir e fechar. São essas portas. Então, queria falar de portas e queria falar de uma porta em especial. As portas, eu vou falá-las para a igreja. A porta, eu vou falar para aqueles que possivelmente estão ouvindo e não são crentes. Porque são portas, mas há uma porta em especial e a igreja já sabe e conhece muito bem essa porta. Amém? Pode dizer amém comigo, com força. Conhecem muito bem essa porta, porque para estarem aqui e para participar no reino de Deus, tiveram que entrar por ela. Não puderam entrar por outro lado, nem de outra maneira, nem por outro acesso, mas sim por essa porta, que iremos falar daqui a pouco. Mas nós temos aqui portas. Pôs diante de ti uma porta e que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O nosso Deus é aquele que pode abrir portas para duas coisas, para sair e para entrar. Porque já sabe que uma porta sempre dá escape para sair e dá escape para entrar. Assim que se transpõe uma porta, saímos de um lado e entramos no outro. Também não tem como mudar isso. É um facto inegável. Também temos que sair de um lado e entrar no outro. Nós às vezes estamos em situações na vida que não vou aqui mencionar, apontar situações na vida que nós precisamos de ter uma saída. Verdade? Nós precisamos de ter uma saída. E às vezes não sabemos como sair dessas situações, dessas circunstâncias, desses problemas da vida. Não sabemos como sair deles. Mas o nosso Deus está dizendo aqui que é aquele que abre e ninguém pode fechar. Então, uma certeza eu posso ter é que se eu estiver numa circunstância que esteja bloqueado, que tenha muralhas ao meu redor, tenha situações que eu não tenho nem vislumbro uma saída, mas que, e isso com certeza que poderá ser alguma coisa que algum inimigo tenha realizado para tentar me bloquear, me prender e me enjaular de alguma maneira. Mas se Deus abrir uma porta de saída, então eu posso ter a certeza que não há ninguém que a possa fechar. Não há ninguém que a possa fechar. Se Deus abre, ninguém pode fechar essa porta. Pode ser, podemos pensar no diabo, podemos pensar nos demónios, podemos pensar nas potestades espirituais, podemos pensar até em potestades humanas. Mas se Deus abre a porta, ninguém a pode fechar. E por isso podemos confiar que quando estivermos numa saída, se uma porta se abre, isto é,
se nós buscamos a Deus, oramos a Deus, nós insistimos com Deus, porque há momentos que nós não temos saída, nós temos que buscar aquele que pode abrir portas. Verdade ou não é? E aqui diz, abre e ninguém fecha. Significa que ele tem poder para abrir portas e tem poder para manter as portas abertas. Isto é interessante e maravilhoso. Ele abre as portas e tem poder para manter a porta aberta e ninguém conseguir fechá-la. Podem lutar, podem arranjar todos os estratagemas, mas não podem fechar. Se Deus a abriu, não podem fechar. Então, nós precisamos de entender que nos problemas da nossa vida, que às vezes nos possamos sentir bloqueados, que Deus tem, quando está na sua vontade, uma porta e que Ele pode abrir e ninguém pode fechar. No entanto, nós precisamos de ter em mente sempre algo que a palavra nos diz, de Deus nos diz. É uma atitude que tem a ver com aquilo que a Bíblia diz, que o próprio Jesus disse, que é batei. Digam lá o resto. Todos juntos outra vez. Batei e abrir-se-vos-á. Amém. Então, esta é uma condição para que a porta se abra. Certo? Certo, tem que ser certo. Porquê? Porque foi Jesus que disse que aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ele não disse para que aquele que não bate, que se lhe vai abrir, que as coisas vão ser assim, de qualquer forma, deixa andar e logo se há de abrir uma porta. Não, a Bíblia diz que para que a porta que Deus abre se abra, tem que haver oração, tem que haver batida, tem que se bater na porta, temos que fazer alguma coisa, e então a porta vai ser aberta. Então significa que tem que haver da nossa parte uma atitude de persistência em orar a Deus para que Ele abra a porta para sair. Para sair. De uma situação, de um problema, de uma necessidade, é necessário abrir, que Ele abra a porta. E é necessário bater para que Ele abra. Então, uma coisa é certa. Nós precisamos de bater para que a porta se abra. E na verdade, por exemplo, temos dois exemplos na Bíblia de muralhas, prisões, portas fechadas e bem trancadas e bem guardadas. Pelo menos duas. Tem mais, mas não vou mencionar tudo. Lembram-se quando Pedro foi preso, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos? Então os judeus, autoridades religiosas, muito em especial, prenderam Pedro por causa de inveja de todo o movimento que estava a haver em Jerusalém. Ele foi preso, colocado lá. Tiago tinha sido morto. E agora Pedro estava lá, apenas à espera que passasse o tempo da festa, para logo a seguir ele também ser morto. Mas a Bíblia diz uma coisa muito importante, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verdade? Contínua oração. Significa que havia um bater, havia uma insistência da igreja a orar a Deus para que Deus não permitisse isso. O que Deus fez? Enviou um anjo. Enviou um anjo. Pedro estava lá, certamente na parte mais interna da prisão, estava preso com cadeias também aos soldados e dormia entre eles. E tinha possivelmente várias, ele passou por 4 quarternos de soldados, então significa que ele tinha 4 barreiras para passar. Quem sabe se não eram portões também, não é? Que se tinham que abrir, ou que ele tinha passado. Pelo menos guardas tinha que passar. Mas quando ele chegou
à muralha exterior, que dava acesso para o exterior, a porta que dava acesso para o exterior da prisão. Então a Bíblia diz então que, ao chegar ali, ela se abriu automaticamente. Não é? Se abriu. Este fenómeno das portas que se abrem quando nós chegamos já existia lá quase 2000 anos atrás. Não é? Você agora chega à porta do supermercado, chega à porta daqui, chega ali, a porta abre-se, não é? Mas isto não é coisa nova, porque Deus já tinha um sistema semelhante para abrir portas que se abrem quando os seus servos chegam lá, não é verdade? Então, a porta se abriu por si mesma e eles passaram e saíram para fora. Pedro e o anjo. Deus abriu uma porta que, humanamente falando, vamos lá, ou dificilmente seria aberta. Ou não seria aberta porque a vontade de abrir não era nenhuma, não é? A não ser para a morte de Pedro. Mas Deus abriu a porta e Pedro saiu, foi posto em liberdade para continuar a pregar o Evangelho. Então Deus abre portas. E abriu e não foi fechada. Quer dizer, abriu para Pedro e continuou aberta para Pedro pregar e andar e levar o Evangelho para muitos lugares. Glória a Deus. Então, uma situação. Também podemos mencionar outra situação que Paulo estava lá em Filipos. E foi em Filipos, não foi? Exatamente. Estava em Filipos, estava pregando o Evangelho, só que as autoridades e as pessoas influentes da cidade começaram-se a sentir prejudicadas. Então, pegaram nos apóstolos, os maltrataram, meteram na prisão e os meteram ainda no tronco, lá no lugar mais interior da prisão, e tudo fechado e prontos para depois, certamente, chegar a outras conclusões. Mas, naquela noite, que ele estava lá preso, ele não estava inativo. Ele não estava numa atitude derrotista. Ele não estava se lamentando. Não. Ele estava lá, estava dorido, estava talvez ferido até no seu corpo, com os pés no tronco e numa situação certamente desconfortável, mas diz que eles cantavam e oravam a Deus. Então significa que eles estavam ligados com o céu, numa atitude de fé, de louvor e de oração. A oração não está descrita. Os cânticos, certamente, eram cânticos que estavam formalizados por letras. Mas as orações, certamente oravam de acordo com a situação em que se encontravam, não é? Conforme a consciência que tinham da situação, assim oravam a Deus. E certamente diziam: Deus, tu podes abrir as portas desta prisão e nos tirar deste lugar para continuar a pregar o Evangelho. Para continuar a pregar o Evangelho. E diz que por volta da meia-noite eles cantavam e oravam a Deus. E de repente veio um tão grande terremoto ao lugar que sacudiu toda a prisão, e diz que todas as portas foram abertas e os presos podiam ter saído todos e ido embora. Naquela noite, possivelmente, Deus não abriu só as portas da prisão, abriu muito mais portas, porque não era só as da prisão, mas as da prisão foram abertas, porque Deus é Deus que abre portas e tem diversos meios de o fazer. Não tem só um meio, não tem só os anjos. Não sei o que é que fez tremer a terra naquele dia, mas ela tremeu e as portas se abriram. Foi o meio que Deus usou. Deus usa os meios que quer. Quando o povo de Deus ora, deve esperar Deus atuar, e Deus atua como quer. Verdade? Deus atua como quer. E as portas se abriram. Mas o mais interessante não foi as portas se abrirem só para Paulo,
mas foi a porta do coração do carcereiro e da sua família, também se abriram para receber Jesus Cristo na sua vida. Isso foi. E os outros presos que lá estavam, não sabemos o que é que veio a acontecer, porque aquilo que eles ouviram, presenciaram, porque os outros presos escutavam as orações e os cânticos, e que viram que o que aconteceu e as portas se abriram, o carcereiro se converteu. Talvez Paulo não teve a oportunidade de ir à prisão e pregar para eles, mas o carcereiro ficou lá, e nós não sabemos o que aconteceu a eles a partir dali. Como aquelas portas não se abriam só para Paulo, abriam-se também para o carcereiro, toda a sua família, e quem sabe, uma grande parte daqueles presos também se abriram as portas da salvação para a sua vida e as portas do seu coração para Jesus. Bendito seja Deus. Deus é Deus que abre portas, e quando abre ninguém fecha, é o que Ele faz. Assim, se Deus pode abrir portas em circunstâncias tão difíceis, como não pode abrir portas para a nossa vida quando nós estamos em situações difíceis, Deus também pode usar meios. Se nós orarmos, se nós louvarmos o Senhor, se engrandecermos o seu nome, Deus pode abrir portas. O irmão pode dizer comigo que Deus pode abrir portas? Diga comigo, Deus pode abrir portas. Amém. Vamos dizer outra vez, Deus pode abrir portas. Amém. Mas não se esqueça, ore. Melhor, oremos. Oremos todos. Porque a oração, o louvor a Deus, o culto a Deus, a nossa comunhão, nossa ligação com o céu, como dizia o salmista, e levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? As montanhas ao redor. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, nós temos de ter esta intuição de fé e este conhecimento bíblico. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, para abrir portas e nos fazer sair das circunstâncias, das situações, dos problemas em que nos encontramos. Mas também, Ele abre portas para nós podermos entrar. No tempo em que nós estamos, nós precisamos, e sempre na nossa vida, nós precisamos que Deus nos abra portas. Precisamos de orar, mas precisamos que Deus nos abra portas. Às vezes há pessoas que estão precisando de uma porta para o emprego. Às vezes há pessoas que estão precisando de uma porta aberta para entrar numa faculdade, numa universidade. Verdade? Portas abertas. Então eles precisam que Deus lhe abra portas para entrar. Não é só para sair, é para entrar. É porque as portas, eu disse logo no início, elas servem para entrar e para sair. É verdade ou não é? Se estamos em casa, nós queremos ir para a rua, a porta dá para fora. Se estamos na rua e queremos ir para casa, a porta dá acesso para dentro. Então dá para um lado e dá para o outro. Assim, às vezes nós precisamos de uma entrada num lugar, numa porta aberta que se abra ao nosso redor para chegarmos a um objetivo. E Deus é poderoso para nos abrir as portas para alcançarmos objetivos. Glória a Deus. Eu estou falando para os crentes muito em especial. E acredite que Deus pode. E insista. E permaneça firme. E espere no Senhor. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. E Ele se inclinou para mim. Glória a Deus. Ele ouve a oração e Ele se inclina. Ele faz alguma coisa em nosso favor quando nós precisamos. Deus abre portas para sair quando é necessário e para entrarmos também em algumas áreas que são necessárias. Para alcançar alguns objetivos, Ele abre portas para chegarmos lá também. Deus é poderoso para fazer isso. Acreditemos e vejamos então essa realidade. No entanto, aqui diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar.
Agora queria falar da porta, que todos os crentes já conhecem. A porta. Há uma porta que é essencial para todos conhecerem e saberem que é a única porta que Deus tem para que alguém possa ter acesso a Deus, ao reino de Deus, às bênçãos de Deus, à salvação muito especial. Há só uma porta. Essa porta, Jesus foi quem mencionou a porta. Foi Ele que disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então Ele disse: eu sou a porta. A porta de acesso para o reino de Deus. Esta não é uma porta física. Não é uma porta como a porta além daquele tempo que se pode apalpar e chegar lá, abrir e fechar nós mesmos. Esta porta é uma porta invisível, mas tão real como aquela porta que está ali, ou aquela que está ali. Ela é tão real, porque esta porta dá acesso ao reino de Deus, que não vemos, mas é uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. E também é esta porta que Deus abriu, que nos pode tirar do âmbito das prisões do inimigo. As prisões do inimigo. Há muitas pessoas que têm a consciência que alguma coisa está mal, que a sua vida não vai bem, que a sua vida não está bem, mas não sabem como sair dela. Não sabem como alterar a situação da sua vida. Não sabem tampouco o que é que está mal. Olham para a sociedade e a sua boca se abre, falando que isto está mal, aquilo está mal, a outra coisa está mal, e queixando-se e lamentando-se de A, B ou C, do sistema em que nós estamos vivendo no mundo, da corrupção, da imoralidade, das coisas que se dizem não se cumprem, não é? De um sistema de sociedade que não tem verdadeiramente justiça, de igualdade para todos. Verdade, não é o que eu estou a dizer? Não tem justiça de igualdade para todos. Isso é uma coisa que está só nas constituições, na Constituição do nosso país. Todos os cidadãos têm os mesmos direitos. Sim, isso está lá, mas isso é coisa que não tem uma validade prática, porque não têm todos os mesmos direitos, não são tratados todos da mesma maneira, não vivem, não têm todos acesso às mesmas coisas. Portanto, não é assim tão objetivo. Então, a norma de sociedade que nós temos é uma sociedade corrompida, é uma sociedade cheia de imoralidade, é uma sociedade onde não há verdadeiro amor, não há esperança verdadeira, é uma sociedade organizada para prender e muralhar as pessoas e as prender num sistema. Mas o pior de tudo isso é estar numa sociedade e num sistema e ainda por cima perdido espiritualmente. Isto é, não tem esperança de vida eterna. Vive só para o momento, vive só para o dia a dia, vive só para o que há de comer, para o que há de vestir, vive só para ver se tem um emprego e tem a sua subsistência do dia a dia. A pior prisão e o pior estado ainda não é estar numa sociedade organizada desta maneira. O pior estado é o estado espiritual, o cativeiro espiritual, a prisão espiritual que se encontra o ser humano, que não tem maneira por si mesmo de sair daí. E aí é que colocaria, diz aqui, eis que diante de ti pus uma porta aberta.
E ninguém a pode fechar. Desde há 2000 anos que Deus abriu uma porta de saída, uma porta para a salvação, uma porta para a esperança da vida eterna. E até hoje, ninguém a pode fechar. Verdade? Porque senão não estava a ser anunciada aqui. Não estava a ser proclamada aqui. A prova de que esta porta não está fechada somos nós que estamos aqui a louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor. Porque nós somos testemunhas que essa porta está aberta. E esta porta continua aberta. Porque nós entramos por ela. E tu, quem quer que sejas, a tua vida, o teu estado, a tua situação, ainda hoje podes entrar por ela. Ainda hoje, esta porta dá acesso para a salvação que Deus tem, para o reino de Deus. Dá acesso para Deus e para aquilo que Ele tem reservado e preparado para nós. Muito especial, esta porta, Jesus dá acesso ao perdão dos nossos pecados, dá acesso à paz com Deus, que muitas pessoas vivem, não têm. E oxalá que não estejam aqui pessoas que se dizem cristãos, mas não andam em paz com Deus. Oxalá que a sua consciência não esteja perturbada por causa do modo de vida que levam, dizendo-se cristãos, vivendo como os outros. E isso não dá boa consciência nem tranquilidade à alma. A boa consciência e a tranquilidade à alma e a paz com Deus e conosco mesmos vem também através da fé em Jesus Cristo, acompanhado com a obediência. Amém? Acompanhado com a obediência. Podemos dizer assim, eu tenho fé. E a obediência? O sujeitar. O acatar as orientações de Deus para a vida. Fé podemos ter, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Já não é mau, é muito bom. Mas é muito melhor nós termos uma vida sujeita a Deus e andando no caminho de Deus, com a vida acertada com Deus, aprendendo com Ele e procurando fazer a sua vontade e não a nossa. A sua vontade. Muito bem. Mas há pessoas ainda que até já conhecem quem é a porta e a porta para onde devem entrar, mas não deram ainda um passo para sair da área de risco, de condenação, onde estão ainda aprisionados espiritualmente pelo inimigo. Sim. E ainda não experimentaram a salvação, não passaram pela porta para o reino de Deus. Isto é, não deram lugar a Jesus Cristo de uma forma objetiva, de uma forma aberta, para poderem sair dessa situação e receber a certeza que agora pertencem, que agora estão num outro reino, que agora são de Jesus, são de Deus, pertencem a Deus e a bênção de Deus agora está sobre a sua vida. Jesus é o único caminho, ou melhor, a única porta. E o caminho também. Porta é o acesso. O caminho é o modo como continuamos, não é? A caminhar, a andar, depois de termos entrado pela porta. Então, o caminho, a porta pode ser uma atitude de fé. O caminho tem que ser uma atitude de obediência. Para andar no caminho, só anda quem obedece. A não ser que tu entres pela porta e fiques feito estátua à porta. Não é? Significa, agora já sou salvo, agora não preciso fazer mais nada. Nem me esforçar, nem orar, nem aprender, nem ler a Bíblia, nem coisa nenhuma. Não preciso de agora pôr em prática. Aprender e pôr em prática. Seguir o caminho do Senhor. Se não fizer isso, você entrou pela porta, mas ficou à porta, não obedece, não anda, não caminha, não vai para a frente. Precisamos de andar para a frente pela obediência. Ele abre-nos a porta
e depois coloca um caminho diante de nós, para nós caminharmos cada dia, fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos. Meu amigo, minha senhora que está aqui, esta porta está aberta para você também. Deus ama-nos a todos nós. Deus ama todas as pessoas e este caminho está aberto. Melhor, esta porta está aberta para tu ou qualquer pessoa entrar. Graças a Deus que ninguém a pôde fechar até o dia de hoje. Senão já não tinhas, nem tu nem eu tínhamos tido a oportunidade. Mas a oportunidade ainda está, porque a porta ainda está aberta para nós. Coisa maravilhosa. Mas não sabemos quando é que ela se vai fechar. Ninguém sabe quando a porta se vai fechar. É verdade que, já agora, a porta parece um pouco estreita. E na verdade até é. Foi Jesus que disse que a porta é estreita. Será por causa disso que alguns têm reticências em entrar? Porque a porta é estreita. Tome nota. A porta é estreita e o caminho também não é largo. O caminho também é estreito. Mas tome nota que, embora a porta seja estreita e o caminho também, vale a pena o princípio e o meio para chegarmos a um fim que é muito melhor do que a porta larga e o caminho largo. Porque o caminho largo vai dar à perdição, mas a porta e o caminho estreito vai dar, sem dúvida, à eternidade de glória que Jesus e o Pai têm preparado para nós. Graças a Deus. Há muitas pessoas que olham o imediato. Jesus ensinou-nos a olhar ao longe também. Aquele que olha só o imediato tem muita dificuldade de tomar decisões e de permanecer, porque às vezes no imediato parece que temos poucas vantagens. Mas quem olha assim mais ao longe, vê que aquilo que parece que são poucas vantagens vai resultar em algo glorioso que está no futuro, que está mais além. E eu quero chegar mais além a esse futuro glorioso. Por isso, vou aceitar as condições e talvez aquelas partes que não são tão agradáveis e o estreitar um pouco para poder ter acesso ao que está lá mais adiante, que vale a pena prosseguir por isso. Na verdade, a esperança deve ser a coisa que nos move, a esperança. E Jesus Cristo é aquele que nos dá uma esperança futura maravilhosa. Não fiques a olhar para as biqueiras dos teus pés. Levanta os teus olhos para a frente, para o horizonte, e vê que Jesus tem algo preparado muito melhor no futuro. O horizonte é maravilhoso. Aos pés dos nossos pés, às vezes, pode estar escuro. Pode haver pedras que ferem os nossos pés. Pode haver coisas que nos atrapalham. Mas olha para diante, e isso vai dar força para ultrapassar um momento e avançar para diante. Deus está conosco. Se nós tomarmos a atitude certa, Deus vai nos abençoar. A atitude certa é crer e seguir a Jesus Cristo no dia a dia. Aceitá-lo no nosso coração, arrependendo dos nossos pecados e mudar a nossa trajetória. Deus está connosco para nos ajudar nesses momentos. A saída não é fácil. Há muita coisa agarrada, há muita coisa nos a querer prender. Quando nós chegamos e ficamos diante da porta, que é Jesus, há muitas coisas, segredo dos nossos ouvidos, que nos mostra, vê lá, se fazes isso, o que é que te acontece, o que é que vai assim, a tua família, os teus amigos, as coisas que tu gostas, isto e aquilo, tu vais perder tudo. O diabo é um grande enganador. O diabo é um grande sedutor. O diabo é alguém que ilude a vida das pessoas. Tu não estás deixando quase nada para receber uma grandiosidade, um tesouro muito grande. Tu não estás deixando quase nada, em comparação com aquilo que vai receber. Se tu entrares pela porta, deres esse passo de fé e aceitar Jesus no teu coração. Deus abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. A igreja sabe que Ele é que abre portas. Mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis, Deus
Já vimos aqui que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ele não nos tem faltado na hora da necessidade. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem nos abençoado, de acordo também com a fidelidade e com o nosso empenho, nossa dedicação ao Senhor. Então, Ele também tem feito essas maravilhas na nossa vida. Nós confiamos nele. E nos momentos da dificuldade, nós iremos confiar nele e vai abrir portas para nos ajudar, para nós podermos sair das situações. Quem crê nisto, pode dar glória a Deus? Aleluia. Ficou a sua mão levantada. Não sei qual é o problema que está enfrentando, não sei qual é a situação, mas nesta noite somos desafiados a crer e invocar o nome do Senhor para que Ele abra portas. Não, só queria dizer isto aqui. O inimigo também abre portas, mas eu não quero as portas que ele abre. Sim, há muitas situações de assim, venha por aqui, vá por além, vá aqui, vá acolá, faça isto, faça aquilo. Mas é para nos desviar da fé em Jesus e na sua palavra. Se você entrar por esse caminho, você pode ficar iludido e até pode se lhe abrir alguma coisa, em alguma circunstância. Mas eu digo, muito obrigado, vai à tua vida, eu quero a bênção de Deus. Amém? Eu quero a bênção de Deus. A porta que Deus abre, não é o inimigo que abre, é Deus que abre as portas para os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, nesta noite, busque em Deus a porta, bata a sua porta e Ele abrirá. Na porta que Deus abrir, você vai entrar e a bênção vai chegar. Glória a Deus. Querido Pai, nós agradecemos a Tua graça, a Tua bênção, agradecemos a Tua palavra, Senhor. Ela é fiel e verdadeira. Ela é uma palavra digna de toda a aceitação para nós, Senhor. Nesta noite nós queremos orar por cada irmão. Tu conheces a necessidade, o estado, Tu conheces a situação, seja ela espiritual, seja ela moral, seja ela física, seja ela laboral ou financeira. Senhor Deus, Tu és poderoso para abrir portas, Senhor. Abre, Senhor, portas nesta noite aos Teus filhos que oram, que clamam, que pedem, que estão com o seu coração talvez aflito, Senhor. Neste dia, abre uma porta, Senhor, para que eles possam sair da situação, Senhor, que o inimigo ou o mundo tem, Senhor, gerado para eles. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, e pedimos também, Senhor, por as pessoas que estão aqui, que ainda não tomaram a decisão para entrar pela porta, que é a porta que dá acesso à salvação, que dá acesso ao Teu reino, dá acesso à paz com Deus, dá acesso à reconciliação com o nosso Deus. Senhor Deus, abençoa cada pessoa, Senhor, que possa tomar isto em conta, a sério, para ser, nesta noite, um campeão vencedor e mudar a sua situação. No nome do Senhor Jesus Cristo, oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu pergunto aqui nesta noite, enquanto estamos ainda numa atitude de oração, se alguém está aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, de entrar por esta porta de salvação, porta aberta por Deus, não foi nenhum homem, não foi nenhum sistema deste mundo que abriu essa porta, foi Deus que abriu essa porta. E esta porta está diante de ti, neste dia, nesta noite, para que tu possas entrar por ela, aceitar Jesus e receber a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Quem entra por esta porta, quem dá lugar a esta porta, quem se agarra e entra por esta porta, essa pessoa entra na aprovação de Deus. E tu podes tomar essa atitude hoje, entrar pela fé para o reino de Deus, receber o perdão dos teus pecados e uma nova vida. Será que há alguém no nosso meio, nesta noite, que quer tomar esta decisão? Queremos orar por ti agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, podem assentar-se e nós vamos ainda cantar um cântico. Os jovens vão nos dirigir aqui num louvor e ao mesmo tempo nós vamos dar a nossa oferta. Neste dia destina-se
à missão, fundo missionário, que nós temos, como eu já falei, alguns irmãos estão conscientes, nós estamos com alguma dificuldade no fundo de missão para sustentar as missões que temos atualmente. Estamos com alguma dificuldade, mas os irmãos